Boa noite, irmãos. Muita alegria estarmos aqui nesse culto de passagem de ano. Não importa se você está de branco, de preto, azul, de Iemanjá, não tem problema. Você veio aqui para adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E nós não somos mais crentes do que aqueles que não estão aqui, né? Deus nos deu a graça de podermos estar aqui. E nós estamos aqui porque Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Salmo 90, salmo escrito por Moisés, ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em... Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vamos ficar de pé e vamos adorar esse Deus com 2 hinos de adoração. Deus dos antigos e graças, mil graças, né? Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar. Deus
Podem sentar. Abra sua Bíblia, por favor. No Salmo 146. Nós vamos ter um momento de gratidão a Deus. O Flávio estava difícil de ser pai. Só veio para a igreja de Pinheiros. O lodo do rio aqui deu certo. Nasceu o filhinho dele. Como é o nome do menino? Pedro. Tem motivo para agradecer ou não? Muito. Quem tem motivo para agradecer a Deus aí, levanta a mão. Por isso que nós estamos aqui. A gente tem cara de tonto, mas não somos tontos. Nós estamos aqui porque Deus fez muito por nós esse ano. E a gente vai ler este salmo e depois nós vamos levantar assim um clamor de gratidão, de louvor a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua igreja. Agradeça a Deus. Vamos ler juntos? Salmo 146, a uma só voz. Vamos lá? Aleluia. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus. Não confieis em príncipes, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, o mar, tudo o que neles há. Tem para sempre sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor ama os justos. Guarda o peregrino, ampara o órfão, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor, o teu Deus, ó Sião. Aleluia. Vamos ficar de pé? Você está com sua esposa, seu marido aí do lado, seu filho, seu parente. Ora com ele aí, agora. E agradeça a Deus. Louve a Deus nesse momento, do fundo do seu coração. Cantarei louvores a Deus enquanto eu viver. Nós somos felizes porque a nossa esperança não está em homens, mas a nossa esperança é o Senhor. Amém? Então ore aí, vamos lá. Põe um sonzinho aí e nós vamos. Todo mundo vai orar.
Senhor Deus, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, porque de fato estamos reconhecidos no fundo do nosso coração que o Senhor é a nossa esperança, que tudo o que temos e somos vem do Senhor, e nós queremos glorificar o Teu nome aqui nesta noite. Queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 3 cânticos de adoração. Nada vai me separar
louvor e toda a honra ao nosso Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando. Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, Deus sempre luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, amém. Vamos continuar adorando, que o nosso louvor possa subir como aroma agradável ao altar do Senhor. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha.
dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, de todo meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Pode sentar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo 41, de 1 a 3. Vou dar um testemunho resumido aqui.
Esse ano foi um ano muito abençoado na nossa igreja. Um ano de luta, um ano de provação, um ano de tentação, mas um ano de vitória, de crescimento. Nós temos que arrecadar no nosso orçamento 3 milhões por mês. São 36 milhões por ano. Eu acho que nós vamos bater os 40 esse ano. Compramos a sede da TV, um prédio comercial. Nós somos hoje a maior TV evangélica. Amém? Amém. Chegamos a 1,5 milhão de inscritos. Temos uma média de 40 mil pessoas assistindo os cultos online pelo domingo. A maior igreja evangélica online. E estamos crescendo. Nós vamos, no ano que vem, nós vamos para o galpão. Vai ser o último culto de passagem aqui, né? Aí vai ser lá. E se não couber, a gente faz 2 cultos no ano que vem. Não vai ser culto de passagem, não, então a gente faz um lá e outro aqui. Hoje nós fechamos o balancete da editora. Faturamos quase 650 mil esse mês. É um case de sucesso. Uma pequena editora evangélica está fechando com quase 6 milhões de faturamento, dando 20% de lucro. Dá 1 milhão que sobra para missões. A nossa junta, hoje tem mais de 100 campos missionários. E a gente gasta para fora, com as verbas que a gente tem de Supremo Conselho e de Presbitério, cerca de 63% da nossa arrecadação para fora. Nós não temos nenhum dinheiro em aplicação. Então, se tentarem me sequestrar, diz, olha, pode sumir com o corpo, porque não tem dinheiro para sequestro, para resgate. E se for o tesoureiro, os presbíteros, pode deixar mesmo, mas isso você não... E esse ano, o nosso tema vai ser: sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. A partir de janeiro, vamos derrubar as casas aí do polo e vai começar a fazer um estacionamento subterrâneo e 2 pisos, 3 pisos para a escola, que vai começar o ano que vem, em 2026. E no domingo, a gente vai usar para o nosso departamento infantil. Porque com esse galpão aí, nosso departamento infantil, nós queremos pelo menos 1.000 crianças, viu, Efraim? Ibrahim. Então você prepara, porque vai ser menino igual Priá no sertão. Tem um vídeo aí não sei se dos poços. Tem? Vê lá na sua plana.
Irmãos, desde 2021, nós já furamos mais de 500 poços. Esse ano está chegando a 100. Eu recebi uma reportagem hoje dos irmãos lá de Guiné-Bissau. Essas crianças que vocês viram aí, esse senhor de 70 anos, nunca tinha tomado um banho de chuveiro. Tinha água para lavar prato, nada. Hoje, por causa de vocês, por causa da oferta de vocês, o Natal está sendo diferente para essas famílias. Então, isso é ser igreja. Igreja que não tem coração, que não tem generosidade, não é a igreja de Cristo. Por isso que nós vamos ler aí 41, de 1 a 3, vamos ler de novo. 41, de 1 a 3. Vamos lá? Bem-aventurado Amém. Mais bem-aventurado é dado o quê? Receber. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um hino. Graças, graças. Um hino de gratidão. E eu tenho uma surpresa para você. Você vai dar a última oferta de 2024. Tá? Quem quiser dar. Voluntariamente, espontaneamente. Porque a partir de amanhã, né, Leandro, começa a vencer as duplicatas de 2000 e... Vamos lá, cantar e vamos ofertar. Você que está nos assistindo, você pode fazer aí via transferência bancária.
Podem sentar, irmãos. O pregador dessa noite é o pastor Nilson. Acho que eu dei uma forçada demais no domingo. Fui andar hoje, fiquei vermelho, peguei um bronzeado. Então, falei, Nilson, e ele está avisado. Quando chegar 5 minutos para meia-noite, ele para. E a gente vai cantar o hino. Tá certo? Ele está avisado. Vamos lá. Deus te use, meu irmão. Sentiu a pressão aí, né? Ai. Graças e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Agora, na pregação da palavra, peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Aí eu peço a ajuda de vocês, quando for chegando pertinho ali, alguém, né, vai fazendo alguma careta aí para eu não errar. Avisa. Às vezes a gente se perde para olhar ali no tempo. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, do 19 ao 25. Hebreus 10, 19 ao 25. Vamos ler tudo juntos? Vamos lá? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. No nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, de toda a criação. Obrigado, ó Pai, por esse momento especial. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por esse ano que está chegando ao seu final. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de passar, ó Pai, esses últimos minutos aqui na Tua casa e de entrarmos, ó Pai, pela Tua graça no novo ano, também, ó Pai, aqui na Tua casa. Ó Deus, fala aos nossos corações, ajuda-nos, ó Deus, e dá-nos sabedoria para traçarmos, ó Pai, objetivos, metas, não baseados, ó Pai, na nossa força. Livra-nos, ó Pai, de sermos tolos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sábios, estabelecendo, ó Pai, metas, redirecionando, ó Pai, a nossa vida a partir da Tua palavra. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um de nós aqui, ó Pai, de forma profunda e perfeita, mais do que nós mesmos. O Senhor sabe, ó Pai, das alegrias, tristezas, da vida, ó Pai, de cada um de nós, aqueles que nos acompanham à distância. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos, ó Pai, realmente para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu estava aqui pensando, né, nessa questão de passagem de ano. E aí tem aquela frase, né? Ano novo, vida nova. Será que é assim mesmo? Né? Como que a gente interpreta essas questões? Eu sei que existem várias expectativas na passagem de ano. Eu aqui separei 4 tipos de pessoas que têm 4 tipos de possíveis atitudes nessa questão de passagem de ano. O primeiro grupo é aquele grupo que é formado por pessoas que acham que na passagem de ano existe uma mágica que realmente vai trazer algum tipo de mudança para a nossa vida. Eu tendo a pensar que é um número pequeno, né? Mas talvez não seja tão pequeno assim. Alguns que acham que realmente existe uma mágica, né? Alguma coisa que acontece na passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro e que vai trazer uma vida nova. Esse é o primeiro grupo. Tem um segundo grupo
que é um grupo que acha que essa mágica é uma bobagem, é uma balela, né? Tem que ser muito tolo para acreditar nisso. Eles acreditam num outro tipo de mágica. É a mágica do seu próprio esforço. Mágica mesmo não existe. Você tem que fazer por merecer. O ano novo vai ter uma vida nova se você for disciplinado, né, e levantar cedo e fizer as coisas. Então, o primeiro grupo acredita num passe de mágica. Quando vier a virada, alguma coisa vai mudar na nossa vida. O segundo grupo não, isso é uma bobagem. Você consegue, é você que levanta cedo, e é você, no seu mérito, no seu esforço, que vai trazer essa vida nova. Tem um terceiro grupo, que talvez tenha acreditado, esse terceiro grupo talvez já tenha passado no primeiro, que acreditou na mágica, no segundo, que acreditou na sua própria força, e fala assim, ó, eu já vivi razoavelmente, já passei dos 50, dos 60, quando era mais novo eu acreditava na mágica, aí depois eu vi que não tem mágica nenhuma, é uma bobagem. Eu também já passei pela fase de acreditar que eu, pelo meu próprio esforço, eu vou fazer uma vida nova. Eu até que eu me esforcei e até que consigo algumas coisas, mas nenhuma delas de valor eterno. Então eu não acredito em nenhuma dessas duas, mas, de repente, eu acredito que é possível fazer ter algum tipo de atitude que possa trazer mudanças na minha vida. Então, o primeiro grupo é o da mágica, o segundo grupo é o do esforço. Esse terceiro grupo, que talvez os cristãos estejam, né? Talvez estejam nele, eu faço planos segundo a palavra de Deus. E tem um quarto grupo, que é aquele que já se esforçou e entrou numa fase do cinismo, né? Você pode fazer o que você quiser, você até consegue algumas coisas, você pode até ficar rico, mas ele está chegando ali aos seus 70, 80 anos, ele é rico, está doente e sabe que, de repente, a riqueza material que ele conseguiu não vai trazer nenhum tipo de benefício para a eternidade. Então, em qual desses grupos você está? Eu sei que tem algumas pessoas, né, e você já deve ter ouvido alguns sermões sobre como planejar o próximo ano. Não é que esse vai ser um sermão exatamente sobre isso, mas eu creio que, pela graça de Deus, o texto que nós lemos, da Epístola aos Hebreus, ele nos ajuda a nos livrarmos da tolice de achar que tem um passe de mágica, de uma outra tolice que o mundo louva, que a pregação de que você, baseado no seu próprio esforço, vai criar essa mágica. É um texto também que nos livra do desespero de entrar numa vida de cinismo, né? É quando você fica desesperançoso e você já se esforçou, você até já tem muitas riquezas, mas sabe que elas não têm nenhum tipo de ressonância lá na eternidade. Elas realmente são boas, mas são temporárias e não tem nenhum tipo de validade. Será que é possível fazer planos para um próximo ano, não baseado em tolice, não baseado na crença louca de que o meu esforço vai fazer tudo, mas baseado na sabedoria bíblica? Eu creio que esse texto, embora ele não tenha sido escrito com essa finalidade, o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem que é, pelo menos o autor humano, né? Só que o autor divino a gente sabe, é Deus. Ele não foi escrito exatamente para isso. Não é só para passagem de ano, é para a nossa vida toda. Quais são alguns, não todos, mas alguns princípios que nós devemos lembrar para traçar algumas metas, alguns planos, não só na virada do ano, mas de quando em quando na nossa vida. Perceba ali no versículo 19 e 21, é o fundamento. Em tudo que nós formos fazer, esse é o fundamento. Perceba que essa carta ela foi escrita para um público, prioritariamente de judeus, que estava sendo tentado a desacreditar
a se desencantar com a pessoa de Cristo. Eles estavam sendo tentados a voltar às práticas do Antigo Testamento. Era mais ou menos a turma do segundo grupo, aqueles que acreditam que pelos seus próprios méritos eles vão conseguir as coisas. É claro que a gente só consegue as coisas esforçando. Não tem como conseguir, não tem como conquistar sem esforço. A grande questão é o que eu consigo só com o meu esforço. Essa é a grande questão. Então, para esse público e para nós aqui, versículo 19, 20 e 21, eu vou ler, peço que você acompanhe, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. É claro que tem muita informação aqui de uma maneira simples. Lá no Antigo Testamento, não era qualquer pessoa, na verdade era um número muito reduzido de pessoas que tinha acesso ao tabernáculo. Se nós fôssemos cidadãos lá do Antigo Testamento, provavelmente nenhum de nós entraria no Santo dos Santos. Somente, o sumo sacerdote. E ali era tudo em forma de sombras. Na verdade, tudo ali ali era um sinal que apontava para algo maior. Tudo apontando para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus Cristo. O que o autor quer nos ensinar é que, na nova aliança, em Jesus Cristo, todas as pessoas, todos, podem estar na presença do Pai. Então, a primeira verdade que a gente tem que lembrar, antes de tudo, antes de fazer planos financeiros, e é bom que você faça, antes de fazer planos sobre a sua alimentação, sobre a sua saúde, e é bom que você faça, antes de fazer planos de crescer profissionalmente, intelectualmente, e é bom, é saudável que você faça, antes de tudo isso, saiba que você é um ser não só do tempo, você é um ser da eternidade. Saiba que um dia, hoje todos nós estamos vivos. Eu não sei quais de nós vão morrer no próximo ano, e nem quero pensar. Vamos entrar não precisa pensar nisso agora. Mas, o nosso querido irmão Chiquinho, ele não sabia, por exemplo, que a sua esposa ia morrer no último domingo. Ele não sabia. Então, é loucura, é tolice ser rigoroso, ser sistemático, ser pormenorizado, ser sério para fazer planos na vida financeira, na vida estudantil, na vida social, na vida biológica, enfim, e ser relaxado quando a gente pensa em eternidade. E o texto nos lembra que, em Jesus Cristo, todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, ricos e pobres, quem nasceu num lar evangélico, quem nunca ouviu falar de Bíblia, seja quem você for, seja quem você um dia tenha sido, na pessoa de Jesus Cristo, todos os seus pecados são perdoados. Todas as suas culpas resultantes do pecado, dos nossos horríveis pecados, elas são saradas, resolvidas. Então, antes de tudo, âncora na eternidade. Saiba disso daqui. Em Jesus Cristo você pode estar na presença do Pai, porque Ele derramou o seu sangue para purificar gente suja como eu e você. Agora nós temos um novo e vivo caminho, não existe mais nenhum véu entre nós e Ele, absolutamente, e nós temos agora um sumo sacerdote perfeito, que nos credencia a estar na presença do Pai. E é importante que nós lembremos disso, mais do que importante, é fundamental, porque qualquer plano que nós traçarmos, em qualquer área da nossa vida, a gente sabe que nós vamos falhar. Por exemplo, não precisa ser adivinho
para saber que se Deus nos der mais 365 dias, nós vamos passar por alegrias, tristezas, decepções, as pessoas vão nos decepcionar, nós vamos decepcionar as pessoas, tudo isso. Além das possíveis tragédias e por aí vai. É possível. E muitas alegrias, lutas, vitórias. E nesses momentos difíceis, eu tenho que lembrar que existe um acesso direto com o Pai, onde eu só preciso do Senhor Jesus Cristo. Antes de traçar os planos, lembre-se disso. E lembre-se também que ninguém tem desculpa, aquela desculpa que às vezes a gente acha que vai colar com Deus, não cola nem com a gente, de que eu um dia vou poder estar na presença do justo juiz e vou poder alegar algum tipo de justificativa para ele. Ó Senhor, eu não ia muito na igreja, eu nunca tive compromisso com o Senhor, mas eu conheci bastante crente e vários pisaram na bola comigo. E é por isso que eu nunca tive compromisso com o Senhor. Não tem como escolar com Deus, Absolutamente. Então, antes de tudo, lembremos da nossa vida com Deus. Lembrado disso, aí vamos, uma primeira verdade que eu quero destacar aqui, uma primeira área, a principal área da nossa vida, que nós devemos lembrar e estabelecer e fincar um moirão para realmente fazer a nossa caminhada, em relação a Deus, sinceridade. Em relação a Deus, sinceridade. Versículo 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então a primeira resolução é a sua vida com Deus. E na sua relação com Deus, seja sincero. Tentei aqui elaborar umas 4 possíveis maneiras da gente tentar se aproximar de Deus, Normalmente é possível que muitos de nós, eu inclusive, nos aproximemos de Deus nessas 4 maneiras aqui, dessas 4 maneiras. Primeiro, é possível se aproximar de Deus de forma mecânica, simples, ou pelo menos achar que você consegue se aproximar de Deus de forma mecânica. Como seria a forma mecânica? Seria o seguinte: simplesmente cumprindo tabela, fazendo coisas na igreja, mas sem o primeiro amor. Essa é uma maneira de tentar se aproximar de Deus de forma mecânica. É quando você faz coisas na igreja, externamente você está fazendo até certinho, externamente, mas sem o primeiro amor. Essa não é uma boa maneira de se aproximar de Deus, mecanicamente. Segunda, é de forma hipócrita, e todos nós lidamos com hipocrisia. Eu tento me aproximar de Deus de forma hipócrita quando eu faço os exercícios religiosos, eu cumpro alguns rituais eclesiásticos, externamente eu também pareço que eu estou legal, mas internamente, às vezes mesmo dentro da igreja, eu não estou em comunhão com Deus, mas quero parecer que eu estou. Essa é uma outra maneira errada de eu e você tentar se aproximar de Deus, mecanicamente, hipocritamente. Uma terceira, de forma farisaica, é achar que eu até posso me aproximar de Deus porque eu faço algumas coisas. Os fariseus são aqueles que acreditavam no seu próprio desempenho, aqueles que acreditavam que o que me credencia a estar na presença de Deus é o quê? Não é o desempenho de Cristo, é o meu desempenho. E todas as vezes que eu acho que é o meu desempenho que me faz ser melhor do que você, eu sou, lá no fundo, eu nutro um espírito farisaico, um espírito de fariseu. Mecanicamente, hipocritamente, farisaicamente. E uma quarta maneira é o que o texto ensina, é de forma sincera. Todas as vezes que eu e você queremos nos aproximar de Deus escondendo coisas, é sempre loucura, porque Deus conhece. A própria Bíblia me ensina que antes de eu falar,
Antes de eu verbalizar, Deus já sabe não só as minhas palavras, Ele sabe inclusive a intenção que eu uso para usar essas palavras. Então, o texto deixa bem claro: se aproxime de Deus. Esse era um ano de 2024 que está passando. Como que foi a minha vida em termos de comunhão com Deus? De quais maneiras eu tentei me aproximar de Deus? Eu posso falar para vocês tranquilamente que, tenho essas 4 experiências aqui. Quem de nós nunca foi mecânico? Quem de nós nunca foi hipócrita? Quem de nós nunca foi um fariseu? E o texto deixa bem claro. Na verdade, a aplicação que eu estou fazendo do texto deixa bem clara. Nesse ano de 2025, busquemos em primeiro lugar, o resto vem depois, nos aproximar de Deus de uma forma sincera. E às vezes, normalmente, o começo da solução é admitir: Senhor, nem sempre o meu primeiro amor está no Senhor. Senhor, nem sempre eu tenho vontade de orar. Senhor, muitas vezes eu venho à igreja, mas muitas vezes eu não venho com aquela alegria. E Ele sabe de tudo. E Deus olha de uma forma diferente para o quebrantado, para o contrito, para aquele que realmente tem consciência de que é um miserável pecador. Esse vai começar a ser enriquecido espiritualmente. Então, primeira decisão que nós podemos tomar em relação a Deus: sinceridade. Uma segunda decisão que o texto nos ajuda a tomar é em relação a nós mesmos: firmeza em Cristo. Em relação a Deus, sinceridade. Em relação a mim mesmo, firmeza em Cristo. Versículo 23, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança. Todo mundo que crê em Cristo é cristão, mas nem todo cristão está realmente firme com o Senhor Jesus. Muitas vezes é possível que nós não estejamos firmes no Senhor Jesus. Lembre lá do início, essa carta foi escrita para pessoas, para cristãos, mas que estavam sendo tentados a não se encantar mais com a pessoa de Cristo. A tentação era: volte às práticas do Antigo Testamento. Ali eram práticas benditas, mas que tinham um tempo de validade. Depois que Cristo veio, elas perderam a sua validade. E é sempre uma loucura eu achar que eu sou bom por aquilo que eu faço. Na verdade é o contrário. O grande problema da minha vida sou eu. O grande problema da sua vida é você. Eu sei que a gente tem uma tendência de achar que os problemas, por que eu estou nessa situação? É o sistema, é o governo, é a família, é a esposa, é o marido, são os filhos, ou porque eu nunca tive filhos e não vou ter. É sempre o motivo externo que me faz ser ingrato, ranzinza, infiel. A tendência nossa é sempre colocar a culpa em alguém. Nesse ano de 2025 e para a nossa vida toda, tenhamos uma visão bíblica sobre quem nós somos. O grande problema da minha vida, da sua vida, é o pecado. O pecado que ainda é residente. Para quem não é crente, ele nem consegue fazer esse tipo de reflexão, porque ele é escravo do pecado, ele nem consegue se ver fora do processo. Agora o cristão, ele já tem condições, graças a Deus. E sem Jesus Cristo, existem algumas opções, todas elas, furada, mas normalmente quando a gente não baseia a nossa vida com Cristo, a gente pode resumir as opções em duas.
legalismo e licenciosidade. Os nomes podem variar, tá? Mas quando eu quero viver uma vida virtuosa sem Jesus Cristo, o que sobra para mim são esses dois caminhos. Ou eu viro um cara religioso, chato, ranzinza, que acha que é melhor do que o outro, insuportável, é o caminho do legalismo. E eu sempre vou quando não existe exceção. O legalista, porque ele baseia a sua vida no que ele faz, ele sempre se compara com o outro. Então, eu sempre, normalmente, porque eu chego mais cedo que você, eu faço isso, faço aquilo, eu acho que eu não tenho aquele defeito, então sempre acho que eu sou melhor que você. Então, quero viver uma vida virtuosa sem Cristo. O que sobra? Primeiro caminho é o do legalismo. É o que eu faço. Segundo caminho é o da licenciosidade. Se o legalista ele olha para a lei e fala assim, ó, é a lei que vai fazer, é o meu apego à lei que vai fazer com que eu seja bom, o licencioso é o vida louca. Eu falo assim, ó, eu desprezo a lei. Eu tenho gosto por desprezar a lei. Se no primeiro caso eu acho que obedecendo a lei é que Deus vai me aceitar, no segundo caso eu não estou nem aí para nada. A vida não tem sentido, e a virtude é justamente viver como um louco. E normalmente, perceba, não tem exceção, você tira Cristo da jogada, o que sobra é isso. Ou gente chata, que acha que é melhor do que o outro, ou gente que tem certeza, ele não está nem preocupado em saber se é melhor ou pior, ele quer viver a vida ao sabor do vento. Em relação a você mesmo, esteja firme com Jesus Cristo. Você fazendo uma autorreflexão sobre esse ano de 2024. A pergunta não é se você vem à igreja, a pergunta não é se você é evangélico, não. A pergunta é como foi, como está sendo a sua vida de firmeza na pessoa e no ensino, na obra do Senhor Jesus Cristo. Faça uma reflexão com você, diante de Deus, nesse ano de 2024. Cristo realmente é a pessoa mais importante? Aquela que você passa tempo com Ele? Aquela que quando você está alegre, você compartilha e agradece a Ele. Quando você fica triste, é porque de alguma forma você não refletiu o caráter de Cristo. E para o ano de 2025, o que você quer? Você vai ficar firme com quem? Então, duas verdades. Em relação a Deus, sinceridade. Em relação a você mesmo, firmeza no Senhor Jesus Cristo. E tenha certeza, hoje à noite, amanhã, você vai ser tentado a não ficar firme com Cristo. Seu coração vai pregar peças em você. Seus desejos, suas vontades. Você vai ter desafios externos e internos que vão levar a duvidar de Jesus Cristo. Teu coração, ou a cultura, é de fora ou de dentro, vai pregar um falso evangelho que deixa bem claro que existe algo melhor que Jesus Cristo. E o texto deixa bem claro, esteja firme em Cristo. Terceiro lugar, em relação a Deus, sinceridade. Ao próximo, firmeza em Cristo. Terceiro, em relação ao próximo, amor. Versículo 24 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E perceba desde já, daqui a pouco nós vamos por último, que existe uma relação íntima entre todos esses pontos aqui. Se eu realmente sou sincero em relação a Deus, eu vou estar firme com Cristo. E se eu me aproximo de Deus, em relação a Deus com sinceridade, e estou firme com o Senhor Jesus Cristo, é óbvio que eu vou demonstrar amor ao meu próximo.
Agora, é desafiante. Não é para amar o seu próximo que você gosta mais, a ideia não é essa. Até porque esse amor é um amor revolucionário, contracultural, e é um amor que não nasce no coração do ser humano. A gente sabe disso. Eu imagino, talvez eu esteja errado, que todos aqui, ou quase todos, têm algumas crises na família, né? Às vezes, pelo fato, né, de que a igreja é formada por várias famílias, as crises na família desembocam na igreja, desembocam no trabalho, desembocam na sociedade. Hoje mesmo estava vendo um pastor falando que lá no fundo, todas as guerras e as microguerras que a gente experimenta na vida, o ódio que às vezes a gente tem dentro da família, às vezes dentro da igreja, entre irmãos, de sangue ou de fé, ou dos dois, é que lá no fundo a gente tem um problema com o amor bíblico. Não o amor do mundo. O amor do mundo é fácil, até porque não é amor, então, né? Eu olho, né? O amor do mundo é aquele esquema, né? Eu olho para alguém, se essa pessoa me interessa fisicamente, se ela pode promover algum tipo de prazer para mim, eu digo, eu amo. Amanhã ou depois já não é mais interessante, então eu não amo, porque agora tenho outra pessoa que pode oferecer esse prazer para mim. Nesse esquema, eu sou Deus e todos vocês têm que servir o grande Deus que sou eu. Esse é mais ou menos o roteiro do amor mundano, que não é nada de amor, é pecado. O amor bíblico é outra coisa. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, Ele amou pessoas perdidas como nós, egoístas, feias. Não estou falando do ponto de vista estético, é muito mais profundo, do ponto de vista espiritual. Pessoas horríveis como eu e você, pessoas egoístas, sujas como eu e você, e Ele nos amou a ponto de de provar o seu amor da maneira mais que não cabe em palavras, que é dar o seu Filho santo e justo para morrer por pecadores injustos. E hoje nós somos chamados a amar. E mesmo sendo crentes, nós ainda não amamos como Deus nos ama. Mas só o povo de Deus é que pode experimentar esse louco amor. Louco do ponto de vista do mundo. Porque do ponto de vista do mundo, né? O amor do mundo, como eu disse, é retribuição. Amar quem te ofende, quem consegue naturalmente. Mas lembre-se, as crises que nós enfrentamos na igreja, na família, individualmente, no trabalho, em 2024, daqui a alguns minutos, você acha que vai ter um passe de mágica e vai zerar tudo? Não. A pessoa para quem você tem que pedir desculpa ainda está esperando. A pessoa que vai pedir desculpa para você e você não quer falar assim, ó, eu te perdoo, isso vai acontecer em algum momento. E para que a coisa role, embora essa não seja uma linguagem teológica, né? Para que o amor de Deus flua, eu continuo precisando de Deus no meu coração. E você pode fazer o melhor planejamento estratégico, financeiramente, dieta, fazer calistenia para perder barriga, ficar trincado, o que for, cara. Tem alguns problemas que sempre vão ter que passar pela cruz. E alguns vão, né? Alguns vão entender e vão, outros talvez mais teimosos, como eu e você, mas Deus, por nos amar, Ele não vai nos abandonar. Mas lembre-se, que em relação ao próximo, o que a Bíblia pede é amor. Senhor, mas eu não consigo amar do jeito que o Senhor está pedindo. Não é para desanimar a gente, mas é falar, Senhor, muda então o meu coração.
Opere esse amor no meu coração. Ajuda-me a fazer o que o Senhor está pedindo e eu não consigo fazer. E por fim, em relação a Deus, sinceridade. Em relação a mim mesmo, firmeza em Cristo. Em relação ao próximo, amor. E por fim, em relação à igreja, compromisso. Versículo 25, todos juntos, vamos lá? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Assim como não existe verdadeiro amor a Deus sem amor ao próximo, não existe verdadeiro amor a Deus sem amor ao corpo de Cristo. Eu amo a Deus, mas não gosto de igreja. Isso, primeiro, isso existe, é uma fala, né, contemporânea, mas não tem absolutamente nenhuma base bíblica. É impossível verdadeiramente amar o noivo e desprezar a noiva pela qual o noivo foi até a cruz. Em relação à igreja, ao corpo de Cristo, o texto nos ensina: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto o dia se aproxima. Nunca conheci ninguém que foi fiel a Deus, que foi firme em Cristo, que foi realmente compromissado com a igreja, e no final da sua vida, falou assim: desperdicei minha vida. Agora, nunca conheci também, e nunca conheci alguém que conheceu alguém, que viveu a vida toda, desprezando a Deus, desprezando a Cristo, desprezando a igreja, e que no final da vida não terminou de uma maneira desesperada. Desesperada. Na igreja, como ela é formada por gente como eu e você, como nós, é claro que vai ter problema. É claro que vai ter problema. Agora, não tem só problema. Inclusive, os problemas que existem, eles existem dentro de um contexto onde eles podem ser e devem ser tratados. Na igreja, você vai ser desafiado como em nenhum outro lugar. Você vai ser incentivado, despertado, encorajado, decepcionado, animado como em nenhum outro lugar. O problema é que as pessoas vêm com uma expectativa irreal e não bíblica para a igreja. Lá eu vou só encontrar anjos, santos, todos de branco e cantando. Não. Primeiro que nem todos que estão na igreja realmente são convertidos. E essa frase, ela deve fazer com que você não fale: será que ele é? Será que ele é? Será que o Nilson que está falando isso é? Não. Quando você ouve uma frase dessa, é para você fazer uma autorreflexão. Pergunte: eu sou um convertido? Agora, se eu tenho preocupação com a conversão do outro, aí eu oro pelo outro. Aí eu prego a palavra para o outro. Uma vez que você é convertido, olhe para a Bíblia. O nosso Senhor foi traído por um dos 12. O nosso Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ao mesmo tempo disse que nós deveremos ter bom ânimo, porque Ele nos vai guardar até o final. O tempo está chegando, reverendo, eu vou terminar com as aplicações. Mas antes, lembrar dessas 4 verdades mais uma vez, em relação a Deus, sinceridade. Seja sincero. Ele já sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. Tudo que você fez e só você e Ele sabe. Confesse. Entregue, peça ajuda, chore. Em relação a você mesmo, o quê? Firmeza em Cristo. Seja firme na rocha. Esse mundo vai querer te arrebentar. A cultura mundana, anticristã, vai querer te arrebentar. E você ainda tem resquícios dentro de você
E se você brincar com esses resquícios de pecado, você sabe o que vai acontecer. Você cai e machuca. Em relação a Deus, sinceridade, a você mesmo, firmeza em Cristo. Em relação ao próximo, amor. E é o amor que é ensinado na palavra, sobrenatural, contracultural, que vai mexer com você. Eu também tenho que pedir perdão para algumas pessoas e eu não preciso de coragem. Tem pessoas que querem pedir perdão e lá no fundo eu não quero esfregar o que ela fez na cara. E nada disso é bíblico. E quando eu faço isso, se eu realmente sou cristão, o que eu sinto depois é vergonha. Quer dizer que você fez o que você fez e agora vem me pedir perdão e quer que eu te perdoe? Não, você vai ter que sofrer. Imagina só se Cristo fosse nos tratar desse jeito. E lembre-se, ano de 2025, você vai ser desafiado em relação a isso, todos nós. Em relação ao próximo amor. Peça para que Deus te ajude. Transforme o seu coração cada vez mais nesse sentido. Em relação à igreja, compromisso. Se firme numa igreja saudável. Trabalhe na igreja. Certamente você vai ser decepcionado para o teu bem. E você também vai decepcionar as pessoas. Inclusive para o teu bem, porque você vai se envergonhar com isso, pedir perdão e crescer em humildade. Mas em relação à igreja, compromisso. E eu termino com as seguintes aplicações, tenho 2 minutos. É saudável refletir sobre o que passou, bem como é saudável fazer planos para o próximo ano. Contudo, não esqueça que as melhores resoluções são aquelas baseadas na palavra de Deus e que vão poder te conduzir para uma vida de piedade, que glorifique a Deus e que demonstre amor ao próximo. No fim do próximo ano, ou no fim da sua vida, você não vai lamentar porque teve pouca fama, pouco dinheiro, pouco reconhecimento ou coisas desse tipo. Mas no fim do próximo ano, se você chegar até lá, ou no fim da sua vida, você vai lamentar sem nenhuma dúvida que você não buscou mais a Deus, não levou até a Ele toda a dor que você sente no seu coração. Considere isso nos seus planos. Peça sabedoria a Deus, busque sabedoria em sua palavra, esforce-se o máximo, mas não confie na sua força, confie em Deus, lute e descanse nele. Em relação a Deus, sinceridade. Em relação a si mesmo, firmeza em Cristo. Em relação ao próximo, amor. Em relação à igreja, compromisso. Pai Celestial, te agradecemos pela Tua palavra e suplicamos, ó Deus, transforma as nossas vidas. Livra-nos de desperdiçar, ó Pai, esse dia, esse ano e a nossa vida, vivendo para nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor com fé, amor e confiança. Ó Deus, transforma-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar o hino 373. Eu só queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 11. E eu queria dizer para você que os olhos do Senhor estarão sobre nós nesse ano que vai começar agora. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 12. Vamos ler juntos? Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém. Creia nisso, né? Os olhos do Senhor. Há uma providência especial para a nossa vida nesse ano. Vamos cantar esse belíssimo hino. Depois eu vou dar a benção.
E você abraça aí, cumprimenta os familiares principalmente. O amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto do Espírito Santo esteja sobre cada um, sobre cada família, sobre a família de Deus, hoje e sempre. Amém. Feliz Ano Novo para todo mundo. Quem for jantar, sobe. Quem não for jantar, desce.